Boa noite. O envolvimento de Vítor Constâncio no empréstimo da Caixa Geral de Depósitos a João Berardo e os discursos do 10 de junho são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite, Pedro Silva Pereira. Eu começo por si, pelo caso do Vítor Constâncio. Uma semana depois de ter instalado, é certo, ou parece certo, que Vítor Constâncio teve de facto conhecimento das condições em que foi feito o empréstimo a João Berardo e que teve um papel determinante na guerra de acionistas que se vivia então no BCP. Bom, eu penso que uma semana depois o que é de estranhar é que o público que começou com esta história não tenha tido ainda a decência de assumir o erro de uma notícia falsa que publicou e de pedir desculpas. Porque nós já tínhamos ideia disso quando discutimos este assunto a semana passada, mas agora a demonstração tornou-se absolutamente irrecusável de que o empréstimo dado pela Caixa Geral de Depósitos ao Sr. Berardo não foi autorizado pelo Banco de Portugal e pelo Dr. Vítor Constâncio, ao contrário. Mas o público também não dizia, a notícia do público também não dizia isso. Dizia que ele tinha autorizado o Sr. João Berardo a levantar 350 milhões e que o Banco de Portugal e o Dr. Vítor Constâncio tinham dado um aval ao empréstimo da Caixa Geral de Depósitos. Ora, tinha sido muito simples ao público reconhecer o erro, porque... Mas a verdade... Desculpe, Constância, por favor. O empréstimo foi negociado e contratado pela Caixa Geral de Depósitos em maio. O Banco de Portugal veio-se a pronunciar sobre a aquisição de uma participação qualificada em agosto. Portanto, no momento em que o Banco de Portugal se pronuncia, o crédito já está concedido, contratado. E há uma cláusula nesse contrato de empréstimo, sabe-se agora, em função de uma entrevista foi dada hoje, foi dada pelo Dr. Vítor Constâncio, que teve que ler uma das cláusulas do empréstimo. Mas esse empréstimo não é público. Uma das coisas que me faz confusão é como é que ele teve acesso a isso. Certamente terá pedido ao Banco de Portugal informação. Não é qualquer pessoa, mas é certamente um ex-governador que está sob acusação de mentira, pode pedir informação, foi o que fez, e terá certamente obtido essa informação. Mas não nos desviemos do ponto, Constância, por favor. Havia uma cláusula naquele empréstimo que expressamente diz que o empréstimo ao Sr. Berardo, concedido pela Caixa, não depende da autorização de nenhuma entidade. Portanto, o empréstimo subsiste independentemente de oposição ou não do Banco de Portugal à detenção de uma participação qualificada. Mas então ele podia opor-se. Com certeza, nós já discutimos isso na semana passada, mas escusamos estar a fazer confusões deliberadas. É que num primeiro momento ele começou por dizer que não podia opor-se. Não é verdade. Constância, não é verdade. O Dr. Constâncio referiu-se sempre à questão de uma participação qualificada do Sr. Berardo no BCP. Sim. E não à concessão do empréstimo. Portanto, só por má-fé é que se pode, ao fim de uma semana, continuar a confundir a decisão do Banco de Portugal sobre a aquisição de uma participação qualificada com uma decisão que é uma avaliação de risco feita pela Caixa Geral de Depósitos, da responsabilidade da Caixa Geral de Depósitos em relação à concessão daquele empréstimo naquelas condições e com aquelas garantias. Mas, Pedro Silva Pereira, o que me está a dizer é que esse contrato entre a Caixa Geral de Depósitos e João Berardo tinha uma cláusula que impedia o governador do Banco de Portugal de intervir. Não é isso que estou a dizer, Constância, não. O que estou a dizer é que esse contrato de empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos não dependia, para ser eficaz, da autorização do Banco de Portugal. Porque não sei se sabe, a intervenção do Banco de Portugal para a aquisição de uma participação qualificada, quando se diz que o Banco de Portugal pode deduzir a oposição à aquisição de uma participação qualificada, não impede nenhum investidor de comprar as ações daquele banco.
O que pode é inibir a utilização dos direitos de voto correspondentes àquela quantidade de ações. E isso o Banco de Portugal pode fazer se tivesse um fundamento legal para o fazer, que não tinha. E por isso não deduziu a oposição à obtenção de uma aquisição qualificada. Portanto, entendamos-nos, portanto, sobre aquilo que está em cima da mesa. O Dr. Vítor Constâncio foi acusado de ter autorizado um empréstimo que não autorizou, foi acusado de mentir à Comissão de Inquérito, que não mentiu, foi acusado de omitir informação à Comissão de Inquérito, que não omitiu. Mas a verdade é que todos os partidos... E, portanto, claro, e os partidos fizeram bem em pedir ao Dr. Vítor Constâncio de novo ao Parlamento. Já discutimos isso aqui a semana passada e acho muito bem que o Dr. Vítor Constâncio vá lá prestar os esclarecimentos. Ainda para mais agora com a informação adicional de que ele dispõe, que consta, aliás, no direito de resposta que ele publicou no Jornal Público e que esclarece a situação. Simplesmente há gente que decididamente não quer ouvir. Paulo Rangel, ficou esclarecido com esta informação suplementar? Eu estou totalmente esclarecido. Não concordo em nada com a leitura que faz o Pedro Silva Pereira, portanto, que é mistificadora. Porquê? Porque, aliás, é uma coisa, enfim, que isto são legalismos e juridismos, portanto, é tentar, olhando para questões legais... Não sei ter lei nenhuma, está a inventar isso. Não sei ter lei nenhuma. Eu não disse nada, primeiro tem que estar... Está a pôr na minha boca aquilo que eu não disse. Desculpe, mas eu não... Como é que pode dizer que é juridismo se eu não me referi a lei nenhuma? Eu posso... Não, mas diga lá. É que está muito nervoso com o assunto. Nem compreendo qual é o seu interesse neste assunto. Não mas tenho realmente tem algo nesse assunto, Paulo. Não tem, porque vive com dramatismo. Não tem nenhum que ele não justifica isso. Ora, vamos cá ver. O meu interesse único é a verdade. Pronto, e sim. Muito bem. Pronto. Vou dizer, portanto, o que acontece? Há aqui, e eu não o acusei, porque nem falei do Pedro Silva Pereira. Disse que não concordava com a sua leitura. Mas pronto. Mas, na explicação que, aliás, dá o Pedro Silva Pereira, agora posso dizer, já agora, o que há é juridismo. Portanto, é a tentativa de dizer, bom, há aqui uma autorização para o empréstimo, e isso é competência da Caixa, depois há a questão da oposição, e, portanto, o Vítor Constâncio não tem nada a ver com isto, e ponto final. Pronto. Ora bem, e portanto é tentar separar as coisas. E agora até há o contrato. E o contrato tem lá uma cláusula que diz que não depende de autorização nenhuma. Mas o contrato até diz que pode comprar ações de 9 empresas. Não tinha que ser esta e tal e tal e tal. Bom, este tipo de argumentos. Isto não muda nada. Vamos cá ver. Voltemos a 2007. Está em causa o assalto da Caixa Geral ao BCP. Estão em causa os 2 maiores bancos portugueses da época. Está em causa um empréstimo que é dado para alguém tomar uma posição qualificada com dinheiro da Caixa no BCP. Pronto. Alguém acredita, há alguém com bom senso, ainda por cima com estes prazos de maio a agosto, que acha que o Governador do Banco de Portugal não sabe de nada, não viu nada, não falou com ninguém. Então o Governador do Banco de Portugal não reúne praticamente todos os meses com todos os presidentes dos bancos portugueses. Mas não na tem altura, informação. Só quer dizer o seguinte. Esta ideia que Vítor Constâncio teima em dar, de que não sabia de nada, de que não viu nada, de que isto eram 2 processos totalmente diferentes. Portanto, quer dizer, o Governador do Banco de Portugal passa pela cabeça de alguém, é que isto não resiste ao teste da plausibilidade, ao teste de uma coisa prática. Passa pela cabeça de alguém que, estando em causa os 2 maiores bancos, estando em causa o Banco Público, estando em causa a tomada de poder no outro banco, que o Governador do Banco de Portugal, que é o regulador, não tem noção nenhuma da operação que está em causa. Na altura foi noticiada uma reunião de Vítor Constâncio com os acionistas do BCP. Pronto, pois claro, mas quer dizer, mas ouça lá, mas nós nem precisamos dessas notícias. É evidente que ele tem que se interessar. Depois, qual é o segundo ponto que para mim é essencial? É que eles têm conhecimento do contrato. Até pedem o contrato e têm conhecimento do contrato. O contrato não dá garantias que sejam de molde a criar confiança. E, portanto, se estamos no exame da idoneidade, que é esse o exame que tinha que fazer o Banco de Portugal, e se temos um contrato que revela estas fragilidades, como é que o Banco de Portugal vai dizer que é idóneo? Portanto, há aqui qualquer coisa. E nós todos sabemos, não vale a pena agora virmos dizer que está lá uma cláusula assim, uma cláusula assado, que este empréstimo só foi dado para ele poder comprar uma posição no BCP. E mesmo que tivesse sido dado para outros fins, era para esse que estava a ser utilizado. E o Banco de Portugal sabia. Tanto sabia que o Banco de Portugal, até na primeira carta que manda, diz logo que o empréstimo é da Caixa.
Portanto, vamos cá ver. Nós não podemos estar aqui a fazer de conta que as pessoas que estão em casa que são nécios, que são ignorantes, que não percebem que, evidentemente, há aqui uma responsabilidade. O que aconteceu aqui, do meu ponto de vista, é que é claro, é aquilo que aconteceu várias vezes com Vítor Constâncio, por quem eu tenho, como eu digo, até tenho, digamos, com certeza, respeito intelectual e pessoal. Enfim, não o conheço. Está a saber. Não, tenho. O que não tenho é que aceitar as... O que eu digo é o seguinte, há um padrão. Não, há um padrão. É um padrão. Há um padrão no comportamento de Vítor A sua Constâncio. acusação do padrão não é compatível com a ideia de que tem um grande respeito e consideração. Ouça lá, para a Rachel, e o padrão, por amor eu posso de Deus. dizer, desculpe, eu vou dizer o seguinte, há um padrão que é um padrão de lavar as mãos. Portanto, o que Vítor Constâncio faz sempre é, ele nunca tem nada a ver com nada, não sabia de nada, portanto, isto nem sequer, mesmo sem os documentos que nós temos, basta ter os documentos para perceber que ele tinha a obrigação de saber e que sabia. Bom, e basta saber isso. Não interessa se ele soube em maio, soube em junho. No momento em que ele tinha que tomar uma decisão que tiraria o interesse de João Berardo adquirir aquilo, porque se ele não tivesse os direitos de voto, obviamente que não tinha interesse em fazer aquela aquisição, não ia agora endividar-se largamente para depois estar preso à posição de força que tinha anterior, portanto, ter 5% em vez de ter 10%, ou ter 4% em vez de ter 9%. Portanto, isso não tem sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto tudo são coisas que as pessoas sabem que aquilo que se quis fazer foi, aqui quis lavar as mãos. Quis deixar correr a operação, isto é para mim uma evidência, e refugiar-se nestes formalismos. Agora, toda a gente sabe muito bem o que estava em causa e o que é que isto significava. E não há dúvida nenhuma de que este empréstimo se destinava a fazer aquela compra, e tanto se destinava que se destinou. Porque isso ninguém põe em causa. E que o Banco de Portugal sabia, porque sabia que era esse empréstimo. Até pediu as condições do empréstimo. E sabia que as condições não eram condições de molde a criarem confiança no mercado. Tenha paciência, pronto. E, portanto, há pelo menos aqui uma cumplicidade e isso tem que ser visto. Fernando Rosas, esclarecido com as várias informações que houve esta semana. A leitura que eu posso ter disto, uma vez que não tenho nenhuma inner information destes assuntos, e o que procurei concluir é do que vem nos jornais, não é? Os factos parecem ser estes, na minha ótica. O Banco de Portugal é chamado, e devia ser, a dar, não a autorizar o crédito, como inicialmente se divulgou, mas a dar, não sei se chamava isto ou não, à constituição de Berardo como acionista principal do banco do BCP, de 5% para 10% das ações. Ou seja, há aí lugar nesse investimento de Berardo, há lugar a um parecer de idoneidade, ou uma opinião. O Banco de Portugal vigia pela idoneidade de quem quer ser acionista principal do BCP. Pede informações sobre a viabilidade ou credibilidade financeira da operação. O Berardo responde de duas coisas. Primeiro, dinheiro mais ações. E, finalmente, a única garantia que dá é a garantia das ações a comprar. Ou seja, uma garantia, o termo é esse, especulativa. Isso parece significar, da minha maneira de ver, que em junho de 2007, que é quando esta coisa se decorre, o Banco de Portugal tem informações, tem todas as informações sobre a situação de Berardo, nomeadamente que o grupo, aparentemente, já não gerava o cash flow suficiente para pagar a dívida contraída com a Caixa e, por isso, recorre ao expediente de oferecer as ações. Estamos a falar de 350 milhões de euros. Portanto, o que se pode aqui concluir, e concluir com razoabilidade, é que o Presidente do Banco de Portugal, conhecendo esta situação, todavia não se opôs ao Banco, o Conselho de Administração, mas para o facto é o mesmo, ele está na reunião a notar, é o mesmo, o Conselho de Administração do Banco, que ele preside, não viu inconveniente, não levantou objeção a que Berardo tomasse essa posição de 5% a 10% no capital do BCP, apesar das garantias que oferecerem serem garantias de extrema fragilidade. Isso não há dúvida nenhuma. Sendo que viemos posteriormente a verificar que isso redondou numa das operações mais ruinosas
da banca portuguesa. O homem não pagou, quer dizer, pronto, e provavelmente haveria uma dúvida razoável de que não o iria fazer nas condições. A meu ver, isso acontece, quer dizer, isso acontece num clima de grande facilitismo para estas operações que havia na altura. Não é? Um clima de grande facilitismo. Não vou entrar em saber se há uma conspiração para tomar o BCP ou não, não sei. Não, enfim, acho que isso é um pouco especulativo, mas está em causa... Ainda esta semana o Filipe Pinhal... Já lá vou. Está em causa, de qualquer maneira, a atuação do Dr. Vítor Constâncio como supervisor do sistema bancário. Isso não parece que... Quer dizer, está em causa no sentido em que se autoriza uma tomada de posição, ou seja, que o banco não levanta nenhuma objeção a uma tomada de posição, um aumento da participação no capital, dadas em condições sobre as quais o banco exige informação e que é dada, e condições de grande fragilidade, a meu ver. Agora, também queria dizer uma coisa, que é, dito isto, e isto é fruto de um ambiente de uma época, o qual eu espero que se tenha aprendido alguma coisa, mas há aqui um elemento sórdido um pouco nisto tudo, que é esta tentativa de vingança ou de tirar de esforço de alguma gente que foi justamente corrida da administração do banco do BCP. Não é? Esse senhor que depois na comissão é um homem que o tribunal afastou da vida do sistema bancário por ter participado em fraudes que foram, aliás, provadas e condenadas em tribunal, nomeadamente a falsificação do valor das ações do BCP através de um offshore, coisa que é crime e portanto estamos a falar de gente que parece que está a querer tirar aqui algum esforço e que foram muito bem corridos da administração desse banco, devo dizer, já agora, porque não sei como é, não sei nada sobre as teorias da conspiração, mas que era gente que não estava, quer dizer, gente que se atribuía a ordenados absolutamente luxuosos. O homem era do Opus Dei, o Jorge Jardim, mas a Beatice não lhe dava para ter ordenados sóbrios e, portanto, ordenados absolutamente faustosos, regimes atribuídos a si mesmo de uma forma absolutamente escandalosa. E isso está, não venhamos agora limpar essa parte do problema, porque isso era gente que os tribunais, não estamos a falar, aliás, de conspirações, né? Os tribunais julgaram e condenaram essa gente pelas práticas. Agora, também, aqui parece que alguém quer tirar de esforço disso contra o antigo diretor do Banco de Portugal. Ele vai outra vez à Comissão. Eu acho que há aqui alguma responsabilidade da parte dele no que toca à vigilância. Havia um clima geral de quebra da vigilância nestas coisas. Mas, já agora, também convém, além de não nos desviarmos também, agora, para o antigo presidente, do presidente do banco atual, que tem imensas responsabilidades, que parece que já ninguém fala, no colapso do BES, na péssima solução do novo banco e numa série de coisas que já agora convém não esquecer. Está a falar do atual governador do Banco de Portugal. Eu chamei de presidente, mas é governador, é governador que eu quero dizer. E é isto que eu penso sobre o assunto. Agora, acho que o Dr. Vítor Constâncio vai ter a oportunidade de esclarecer novamente estas coisas na Comissão e veremos. O que eu acho é que se deita por vezes aqui um grande fumo sobre estas coisas, escondendo qual é as várias envolvências que toda esta questão teve, nomeadamente do novo governador e nomeadamente dos antigos administradores do BCP, que estavam longe de ser flor que se cheirasse em matéria de credibilidade e de limpeza da atuação. Pedro Silva Pereira, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Sim, vamos agora. Há aqui vários pontos que eu acho que merecem ainda um reparo. Em primeiro lugar, é preciso querer torcer muito aquilo que é a intervenção do Banco de Portugal na questão de se opor ou não à aquisição de uma participação qualificada, é querer torcer muito, querer transformar uma avaliação de idoneidade numa avaliação do risco inerente à operação de crédito contratada por um banco comercial. A idoneidade que o Banco de Portugal tem que avaliar aqui diz respeito à idoneidade pessoal de quem quer investir num banco. E neste caso,
a situação era particularmente difícil para o Banco de Portugal se quisesse reduzir a oposição, porque estava a questionar que alguém que já tinha 4% não podia ter 9%. É um bocadinho complicado, não é? Mas Portanto, e as condições de financiamento, não é? Mas as condições de financiamento, o que o Banco de Portugal avalia quanto às condições de financiamento é se existem meios para financiar a operação, e existem, um crédito dado pelo Banco Público, não pode haver garantia mais sólida das condições de financiamento desta operação, não é avaliar se o Banco Público fez bem ou mal em ter dado aquele crédito naquelas condições, porque isso seria o Banco de Portugal substituir-se à banca comercial na avaliação do risco. O Banco de Portugal não fez isso, neste caso, como não faz nunca. O Banco do Estado. Seja como for, quer dizer, não há uma cogestão entre o Banco de Portugal e a administração da Caixa de Depósitos nas decisões de crédito. E depois, parece-me que esta conversa de dizer, bem, mas o doutor Vítor Constâncio pretende sempre lavar as mãos, que não sabia. Pois é claro, se o acusam de coisas de que ele não é responsável, ele tem mesmo é que dizer, não sou responsável. Não, eu não tive responsabilidade nisso, não tinha conhecimento disso, nem tinha que ter. E, portanto, isso parece-me também razoável. Depois, há algumas coisas que se dizem e que só perduram enquanto ninguém vai ler os papéis, não é? Por exemplo, a ideia que o Paulo Rangel repete sempre, já a semana passada o fez, de que a Caixa Geral, o Banco de Portugal estava tão por dentro da operação em curso na Caixa Geral de Depósitos que o próprio Banco de Portugal pede à Fundação Brardo informação sobre o crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos, quando isso nunca tinha sido mencionado na correspondência da Fundação Brardo. Nos documentos publicados pelo público, parece de facto um documento que é uma carta do Banco de Portugal a perguntar à Fundação Brardo em que moldes é que tinha sido feito o financiamento da Caixa Geral de Depósitos. Exato. Em resposta a um ofício da Fundação Brardo, que foi publicado, mas que diz assim, para tanto, junto elementos de informação requeridos nos... Não. Isto é ainda o pedido da Fundação Brardo. Quer dizer, o que estou a dizer é isto. O público não publicou tudo. Publicou o ofício... Publicou isto, que é a folha de rosto. Mas a folha de rosto ia acompanhada de uns anexos. Portanto, a referência a um crédito da Caixa Geral de Depósitos constava dos anexos. Portanto, o Banco de Portugal não foi nenhuma private information obtida na Caixa Geral de Depósitos. Na altura, mas na altura foi noticiado. Isso é um disparate pegado. É um disparate porquê? Então, eu vou dizer porque sim, porque só uma pessoa que queira enganar as outras é que diz que, estando em causa a aquisição de 5% do BCP, uma coisa que vale 300 milhões de euros, aqueles que são o Governador do Banco de Portugal, os presidentes dos bancos, não até destes, de todos, que não sabem o que está em causa. E que, portanto, andam a comunicar por papéis. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, não faça disto que não é isto. A querer dizer com saber o que está em causa. Não, é saber o que está em causa. Portugal, em agosto, o Banco de Portugal... Portanto, não é... Não é que é importante perceber isto. Ou julga que o Conselho de Administração do Banco de Portugal não sabia perfeitamente que havia uma intenção de João Berardo tomar uma posição no BCP e que ela que estava escudada pela Caixa? Claro que sabia. E estamos a falar de 10 ou 15 pessoas, não estamos a falar de mais. Falam todas umas com as outras. O que está em questão é saber se o Banco de Portugal sabia as condições do empréstimo, se fez ele próprio uma avaliação do risco. E fez. Não fez. Não tenho uma evidência disso. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Pronto. E então, o Banco de Portugal, quando pede... Mas o Banco de Portugal conheceu as condições do empréstimo. Porque é que pede depois de ele ter sido concedido. A constância disto não está esclarecido. O empréstimo é concedido em maio. O Banco de Portugal recebe o empréstimo, o contrato, em agosto. Mas para que é que ele quer saber as condições então? Se ele está concedido... Porque a lei é obrigado a perguntar as condições de financiamento. E porquê? Porque elas são relevantes para a decisão que vai tomar. Com certeza, porque pode até... E então? Desculpe, mas não é... Paulo Rangel, desculpe. Não é uma mera informação. Está a mistificar. Não estou, não. Quando o conhecimento do empréstimo e das condições se torna relevante para o Banco de Portugal, é do ponto de vista de saber
se existe alguma condição suspensiva, se aquela fundação que aparece a requerer, se é o verdadeiro beneficiário do empréstimo, ou se as condições não permitem perceber que existe um outro e, portanto, um risco de branqueamento ou de financiamento do terrorismo. Isso é o que está em causa. Não é quando o Banco de Portugal, pede para conhecer as condições do empréstimo, não é para dizer, deixa-me cá avaliar se vocês fizeram bem a dar este empréstimo, não é porque eu quero substituir-me ao banco. Isso não acontece, isso é falso. Avaliar. Isso é uma mistificação que os senhores querem criar para tentar ainda sustentar a acusação do Dr. Constâncio, apesar de muita consideração que lhe tem. Eu não compreendo, tenha paciência. Sobre se tem consideração ou não tem, eu ainda posso... Eu sei que é levar a discussão para aí, porque não interessa discutir a substância dos factos, interessa ficar em juridismos e formalismos. Não tenho feito outra coisa. Não, só faz juridismos e formalismos. Não tenho feito outra coisa. Estou a falar da acusação ao Dr. Constâncio. Ele mentiu ou não mentiu à Comissão de Inquérito? Não mentiu. Ele concedeu ou não concedeu? Ele pelo menos omitiu. Não concedeu. Ele omitiu. Esta é a verdade. Não. Em verdade, uma coisa é a questão da autorização do empréstimo, já falamos sobre isso. Outra coisa, eu até estou de acordo com uma coisa. Aliás, já o disse, até disse mais que uma vez, não disse só aqui, que é, eu acho que eu estou de acordo, por exemplo, uma queixa que faz o Dr. Vítor Constâncio, eu estou de acordo com ele, que é a excessiva fulanização sobre ele. De facto, a decisão é colegial, independentemente de ele ter estado lá ou não, estas decisões são colegiais, é toda a administração do Banco de Portugal. E isso não é indiferente. Mas ele também fulanizou quando disse eu não estive na reunião. Agora, claro. Também mas está bem. Fulanizar. Não, mas o que eu digo... não esteve na reunião. É verdade, tinha que omitir esse fato. Mas foi o Conselho de Administração que presume-se que ele seja solidário. Ele não diz que não é solidário. Ele só disse defende a decisão do Conselho de Administração. Ele só disse a posteriori. Ele diz a verdade. Ele só disse a posteriori. Agora, o que eu digo é... Sim, porque ele não sabia que esteve lá. Bom, que não esteve. Portanto, julgava que tinha estado. Agora, o que significa que, portanto, não teria tido nenhum envolvimento na decisão. Agora, o que eu digo é, não há dúvida de que o Banco de Portugal tinha, com aquele contrato, de ver se o contrato é um contrato que tem alguma força ou não. Porque isso depois tem consequências sobre todo o resto. E deixe-me só dizer uma coisa, porque eu não vou agora teimar mais, aqui não vale a pena. Eu acho que qualquer pessoa que esteja em casa já percebeu. Não vale a pena agora estar aqui a teimar. Há uma coisa que eu queria dizer. Atenção, Fernando Rosas, que a administração que estava em funções na altura já era de Paulo Teixeira Pinto, não era essa. Do Filipe Pinhal e do... E repare, quanto à questão, eu também tenho uma visão muito negativa dessa administração do BCP, que aqui criticou. Também tenho. Agora, isso não legitima é que o Presidente da Caixa e Armando Vara, administrador, estejam a conceder um empréstimo a alguém para depois se irem tornar eles Presidente e administrador do BCP. Porque isso é que é o assalto. O assalto não tem a ver se... Isso é a sua narrativa. Não é narrativa, isto são factos. Desculpe, isso não são então, factos. Não era, o Presidente da Caixa e o administrador da Caixa não se tornaram Presidente e administrador do BCP? A ideia de que... Onde é que já se viu isso? Diga-me qual é o caso que conhece internacional em que o Presidente de um banco se torna Presidente do outro. Não vai induzir para o seu terreno. A questão é esta. Tem que responder às objeções. A teoria que o Paulo Rangel defende e que muitos repetem... Eu não sei. De que havia uma situação de normalidade no Banco Comercial Português. Eu não acho nada que havia uma situação de normalidade, não como ouviu dizer isso. De repente, entrou por ali dentro um conjunto de acionistas pistoleiros a tomar de assalto o poder do banco. Essa narrativa pode lhe convir muito, mas não tem nenhuma correspondência com a realidade. O que acontecia no BCP era uma guerra fratricida entre o grupo... Mas eu acabei de dizer isso, eu? Não disse nada. O que disse é que estava o Paulo Teixeira Pinto no poder. E eu estou a dizer outra coisa. Havia uma guerra entre o grupo de Jardim Gonçalves e o grupo de Paulo Teixeira Pinto, que estava a destruir o banco. E em cima disso... havia processos em curso sobre práticas irregulares e criminais no BCP que abalariam a confiança do banco e acabariam por o destruir. E, portanto, foi Armando Vara e Santos Ferreira, os amigos de José Sócrates, que foram salvar o BCP. Deixe dessas tretas. É verdade. Tu não gosta, mas é. Porque, sabe, o que se passa é que, portanto, há um conjunto de acionistas de referência que têm uma intervenção para tentar salvar o banco. É isso que realmente acontece no BCP e não outra coisa. É uma bela coincidência. Só para terminar isso. Eu só gostava de é pena que não diga Santos Ferreira e Armando Vara eram presidente da Caixa e administrador da Caixa e passaram diretamente,
sem nenhum período de nojo para Presidente e administrador Passaram do BCP. depois a convite Foi dos a convite, acionistas foi mesmo a convite. que tinham uma posição dominante. onde é que já se viu isso? O Dr. Vítor Constâncio, que é o que nós Isso é normal. estar aqui a discutir, eu não posso deixar... Há aqui uma coisa que eu não entendo, é que o Banco de Portugal, de qualquer maneira, não autoriza empréstimos, não tem que se pronunciar sobre os empréstimos, mas pronuncia-se sobre a credibilidade de quem se pretende constituir como o que acionista principal, deste caso, do BCP, e pronuncia-se sobre a credibilidade da criatura, se de facto pronuncia-se sobre A idoneidade. a idoneidade, a característica da operação. Pronuncia-se à época. À época. Não com os Bom, factos que temos agora, não é? Pronuncia-se e bem, e nesse sentido pediu informações. Agora, o que eu digo é que as informações que foram prestadas ao banco de uma tomada de posição no valor de 300 milhões de euros pagos pela Caixa. Muito bem, o banco não tem que interferir na concessão desse crédito. Mas a tomada de uma posição baseada em garantias que são garantias especulativas pelas razões que há pouco expus, eu acho que deveria ter alertado o Banco de Portugal para a fragilidade da operação. Evidência. Isso não me parece... Isso não parece discutível. Quer dizer, eu acho que aqui a fiscalização, ou a inspeção, ou lá como é que se chama o termo, da ação do Banco de Portugal sobre a operação, falhou. Isso parece-me a mim. Agora, a Comissão de Inquérito é que terá que tirar as suas conclusões e ver. O Dr. Vítor Costa vai regressar lá. Vamos ver como é que continua a discussão. Fernando Rosas, um tema que também esteve em cima da mesa esta semana e que parece também já ter, enfim, à vista, é a questão da Lei de Bases de Saúde. O Bloco de Esquerda cedeu, propôs ao Governo que a questão das PPPs fosse votada só na próxima legislatura, mas o Partido Socialista, pela voz de Carlos César, já veio dizer que não aceitava essa proposta. Portanto, a lei, pelo menos com os votos da esquerda, não vai ser aprovada, certo? Bom, a votação é na terça-feira, suponho eu. Sim. E veremos o que é que acontece até lá. Oxalá não fosse assim. O Bloco de Esquerda, penso que fez um gesto, que foi propor que, uma vez que a questão das PPPs é uma questão controversa, não aparecer na lei nenhuma referência às PPPs e deixar que isso seja objeto de legislação própria na próxima legislatura, ser regulada por legislação própria na próxima Assembleia, na próxima legislatura. Aparentemente parece que o Partido Socialista não concordou com Carlos isso. César disse que o PS não ia alinhar numa posição nenhuma. Carlos César, que tem sido o vociferante mais destacado na oposição ao acordo com a esquerda em matéria de lei de saúde, veio dizer que então era preferível não haver lei nenhuma e que para o ano se via. O que significa que para o Partido Socialista, ou para o Dr. Carlos César, não sei bem, não pode haver nenhuma lei de bases de saúde sem abrir as portas à gestão do Serviço Nacional de Saúde por interesses privados. Diziam que isto não tinha importância nenhuma, afinal não se podia prejudicar a lei porque as PPPs que representavam tão pouco, mas quando se propõe que saiam as PPPs e que se aprova a lei... Aliás, Carlos César diz que se a lei não for... Carlos César diz também que se a lei não for aprovada há uma responsabilidade muito negativa por parte dos partidos de esquerda. Isso é campanha eleitoral, pronto. Quer dizer, o que se passa é isto. A posição dos partidos à esquerda do Partido Socialista tem sido a de que o Serviço Nacional de Saúde não é que não haja medicina privada, como parece. Sim, já se percebeu. É que os estabelecimentos do Estado públicos do Serviço Nacional de Saúde não sejam geridos pelo negócio privado. Essa é a questão. E, portanto, perante isso, é melhor a atual lei do que a nova. Então sai da lei e para o ano vê-se numa legislação própria. O Partido Socialista diz que não pode haver nenhuma lei que não contemple a possibilidade dos privados gerirem património público no Pedro Silva Pereira, porquê que não foi aceita esta proposta? Adiar a questão das PPPs onde há divergência e fazer avançar o resto da lei? Porque a proposta do Bloco de Esquerda não era apenas adiar a questão das PPPs, era realmente tirá-la da Lei de Bases da Saúde,
mas simultaneamente revogar a legislação de enquadramento das PPPs existentes, daquelas que poucas, 2 ou 3 que ainda existem, de modo a que elas não possam ser prorrogadas, mesmo quando existe avaliação o Bloco dizia positiva. que podia ser prolongadas. Era um phasing out, até terminar. Podia prorrogar ser por mais prolongado. algum tempo, mas o Bloco dizia era que uma podia prolongar, que revogação exatamente o da ponto deles era exatamente de o maneira a governo poder prolongar. não poder existir. O que o Bloco de Esquerda admitia era que a transição para uma gestão pública poderia demorar mais algum tempo, mas teria que acontecer no final. Portanto, não é apenas, como o Fernando Rosa estava aqui a dizer, falamos disso na próxima legislatura. Não. Comprometemos-nos já a acabar com as PPPs. A questão depois do calendário é que é uma questão que vamos... Mas salvaguardando as existentes. Ora, o que eu acho, sinceramente, salvaguardava as é que existentes. a lei de base da saúde é muito mais do que isto. E seria uma pena que os partidos à esquerda não se entendessem para acabar com aquilo que é o princípio essencial que está errado na atual lei de base da saúde. É a ideia da concorrência entre o público e o privado e do apoio ao desenvolvimento do setor privado da saúde por parte do Estado. Isso é que é o aspecto crítico desta legislação que precisa de ser alterado. E se os partidos à esquerda convergem nisto, se convergem em matéria relativa às taxas moderadoras, se convergem em matéria relativa ao cuidador informal, se convergem em matéria relativa à tendencial exclusividade dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, então não hão de ser umas PPPs que já existem e que, no entendimento do Partido Socialista, devem acabar se houver uma avaliação de que produzem resultados negativos para o Serviço Nacional de Saúde, que possa constituir uma divergência que os portugueses possam entender. O que eu acho é que há aqui uma grande tentativa de transformar esta questão numa questão emblemática para discutir na campanha eleitoral. E acho que isso é um mau serviço que se presta ao Serviço Nacional de Saúde. Paulo Rangel, o Paulo Rangel já disse aqui várias vezes que isto era uma falsa questão para disfarçar o problema do Serviço Nacional de Saúde, mas voltando à lei de base, pergunto-lhe, há alguma possibilidade do PSD poder vir aprovar a lei apresentada pelo Governo? Eu, sinceramente, tal como as coisas se perfilam, penso que isso será difícil nesta fase. Portanto, vamos continuar. Mas repare, sinceramente, há uma coisa que eu não compreendo, e há aqui uma coisa em que, por uma vez, Carlos César mostrou uma grande lucidez, que é, de facto, não faz sentido aprovar a lei de base de saúde agora. Isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer. Pois se nós estamos a terminar uma legislatura, se daqui a 3 ou 4 meses temos uma nova Assembleia da República, se esta é uma lei estruturante do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde no seu todo, não apenas do Serviço Nacional de Saúde, eu não compreendo qual é a pressa em estar a aprová-la agora. Quer dizer, não compreendo porque é que não se pode esperar para um Parlamento relegitimado tomar uma decisão. Mas este vai ser um tema de campanha. Com certeza, e deve ser. Eu até acho que deve ser um tema de campanha. E por isso mesmo é que não deve ser decidido antes da campanha. E aí é que vem a tal justificação que eu aqui já várias vezes dei. É que, como o fracasso da governação socialista no Serviço Nacional de Saúde é evidente, a única forma que tem de poder falar de saúde é através de alterações legislativas. Não é por acaso que eu aqui muitas vezes denuncio o juridismo e o legalismo. É porque essa é uma forma de estar do PS, que altera a lei e julga que a realidade se altera. E, portanto, o que acontece é que aqui, mais uma vez, é isso. Portanto, os fracassos na saúde são, eu diria, evidentes, para não dizer ostensivos, manifestos, patentes. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa, e já que não se fez nada durante 3 anos e meio ou 4, ao menos, olha, mudou-se a lei de bases. Agora, o que acontece é que não faz sentido. Mas dá a ideia que não vai haver acordo para isso. Pois, talvez não, mas quer dizer, aqui, sinceramente, é o que eu digo. Eu acho que a lei de bases precisava de alguns retoques. Eu estou à vontade, porque já disse aqui há muito tempo, e ainda repeti quando falamos disso a última vez que falamos, que tenho até uma visão muito pró-Serviço Nacional de Saúde. Dentro do PSD tem uma inclinação mais pública do que, eu diria, aquela que é a média das pessoas quanto à questão da saúde, mas das pessoas, dos militantes, diria eu, ou daqueles que têm pronunciado sobre estes temas, mas
Eu acho que esta lei precisava de alguns ajustes, com certeza. Passou muito tempo, há muita experiência que nos pode... Há novos problemas, o caso dos cuidadores informais é um deles. Portanto, faz sentido isso, mas eu, sinceramente, deixaria isso para depois das eleições. E tinha este debate sobre o que é que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde e sobre o que é que nós queremos para a saúde em Portugal. Tinha-o nas eleições. Parecia-me bem. Mas, sinceramente, não compreendo aqui qual é a pressa. Eu acho que aqui se está justamente a querer entreter as pessoas. No fundo, é tentar distraí-las para que os problemas da saúde, em vez de serem aqueles que são reais, que é a falta de médicos, a falta de enfermeiros, as condições em que eles trabalham, os atrasos profundos nas consultas, nas cirurgias, a degradação dos serviços, em vez de falar disso, anda-se a falar das PPPs e da cláusula das PPPs, se deve ser agora, se deve ser depois. Fernando Rosas, corre-se o risco de ficar atual, não havendo acordo à esquerda, de ficar em vigor, de continuar em vigor a atual lei. Eu acho que os partidos de esquerda têm demonstrado um grande interesse em que possa haver acordo. O que é preciso, quer dizer, o princípio essencial que está errado na saúde, um dos princípios que está errado é os privados, o negócio privado, ou seja, a medicina feita com base no critério do lucro, entrar a gerir o Serviço Nacional de Saúde. O que esta nova versão da lei do Partido Socialista propõe é que a porta aberta a essa possibilidade se mantenha. E os partidos, a posição dos partidos... O Presidente da República também tinha avançado com... O Presidente da República também. Parece que uma grande preocupação do Partido Socialista é não entrar em choque com o Presidente da República. Porque o Presidente quase prenunciou um veto. O Partido Socialista provavelmente está a pensar apoiar a recandidatura do homem, portanto, naturalmente não o quer irritar. Mas o problema é completamente isso. O problema é que a Assembleia da República é que tem que decidir isto. E não é tarde. Quer dizer, a lei está a ser discutida há muitos meses. E ainda bem. Tem sido alvo de um grande discurso. E foi um compromisso do Partido Socialista e dos partidos à esquerda que nesta legislatura se aprovaria uma lei que acabaria com digamos assim, vou utilizar um termo forte, essa espécie de coisa meio bordel, que é a lei atual sobre a entrada dos privados no Serviço Nacional de Saúde. Agora, a posição do Bloco de Esquerda não é uma posição assim tão estranha e tão radical. A Ministra propôs isto. Quer dizer, foi a Ministra do Partido Socialista, esta, não o anterior, mas esta, que propôs, na primeira versão que apresenta desta questão, que propõe que as PPPs acabem. Portanto, a proposta que, aliás, o Bloco de Esquerda fez sua. Pois isso, o Partido Socialista mudou de opinião. Bem, tem toda a legitimidade para o fazer. Mudou de opinião. Mudou de opinião. Aparentemente há um lobby forte dentro do Partido Socialista que quer manter as PPPs. Agora, não nos venham dizer que é um problema menor. Se fosse um problema menor, o Partido Socialista não poderia deixar de estar de acordo com a proposta que se apresentou, porque deu-se também o prazo necessário para que estas experiências em curso pudessem terminar com um prazo relativamente folgado. O problema não é bem esse. O problema é que não se quer largar isto. Há quem não queira largar, há quem não queira fechar a porta a essa possibilidade, que é uma possibilidade ruinosa para o Serviço Nacional de Saúde. Bom, e pronto. Estamos a chegar ao fim do programa e não queria deixar de falar do 10 de junho. Pedro Silva Pereira, como é que viu os dois discursos que foram feitos no 10 de junho? Houve dois? Sim, houve dois. Até mais alguns. Bom, eu acho que salvou-se nestas comemorações do 10 de junho a celebração das excelentes relações entre Portugal e Cabo Verde. Tudo o resto foi razoavelmente uma lástima. Acho que o discurso do Presidente da República foi um discurso, enfim, naquele tom um pouco patrioteiro e não particularmente inspirado. Já ouvi fazer discursos melhores. E depois teve a infelicidade desta escolha do Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, que penso que é um dos momentos mais negativos do mandato do atual Presidente da República. Tinha tudo para dar a geneira e, de facto, deu, porque o discurso do jornalista... sim, pela direita. Foi um discurso que verdadeiramente foi um manifesto populista à procura de uma causa. Uma dicotomia entre nós, o povo,
puro e eles, as elites corruptas, mas ainda bem sem uma agenda e por isso temos qualquer coisa em que acreditar. Portanto, acho que é um discurso que não esteve à altura do momento e, portanto, confirmou as piores expectativas. Mas foi acompanhado também por um outro discurso do mesmo protagonista em Cabo Verde, que não foi mais feliz e que, aliás, obrigou a um reparo do Presidente de Cabo Verde, porque fez uma intervenção dirigida à comunidade portuguesa, nunca se referiu à comunidade portuguesa em Cabo Verde e preferiu fazer um retrato, que é um retrato absolutamente distorcido das condições de integração da comunidade cabo-verdiana em Portugal, cuja integração é um caso de sucesso. Aliás, avaliado... Sucesso não será. É um caso de sucesso, muitas décadas de integração, e ele apresentou a situação como se os cabo-verdianos estivessem aqui ao fim de não sei quantos anos e Portugal só lhes oferecia para lavar escadas. Eu acho que a resposta que o Presidente de Cabo Verde teve que dar é o melhor sinal de que também aí a intervenção foi muito desafiante. Paulo Rangel. Eu, sinceramente, não estive nas mesmas comemorações. Quem esteve? O Pedro Silva Pereira. Mas até acho isso normal, tendo em conta que, de facto, eu acho que o discurso do João Miguel Tavares foi um excelente discurso, sinceramente. Acho que foi muito bem feito, bem organizado. Não, ao contrário do que diz o Pedro Silva Pereira, não há essa diferença entre nós e eles, porque ele depois de fazer... Peço desculpa. Eu posso... Sim, até porque estamos mesmo a terminar. Pronto, mas eu ainda quero falar. Está bem, mas ouça lá, mas quer dizer, porque logo a seguir a fazer essa diferenciação, ele diz que todos têm que assumir as suas responsabilidades cívicas. Portanto, o discurso não é... Isto aqui é tirado, porque, claro, quando há uma coisa que corre bem e que marca uma diferença, porque também quanto à comunidade cabo-verdiana, atenção que eu sou muito crítico de uma coisa que em Portugal, aliás, o PS sempre contribuiu muito para isso, que é a reprodução e amplificação das diferenças sociais, com as suas políticas de educação, por exemplo. Que sempre foi isso. E a verdade é que há diferenças sociais. Essa é extraordinária. O Pedro Silva Pereira sabe muito bem que eu fiz muitos discursos na Assembleia da República quando era ministro sobre isso. Muitos e bons. Fernando Rosas, para terminar. Maus não foram. Só para dizer, o discurso do Presidente da República, já não me lembro o que é que ele disse, portanto, deve ter sido bastante importante, mas eu esqueci-me do que é que ele disse. Quanto ao Tavares, é o populismo rasca, na sua melhor expressão. Ou seja, nós e os políticos, nós, os puros, e os políticos, como se os políticos fossem... Mas ele tentou mostrar que havia um certo distanciamento entre... acabar com uma classe homogénea, como não há esquerda, direita, gente honesta, gente não honesta, os políticos como uma casta podre, do qual se pede que deem alguma esperança. Os políticos na democracia são os que nós elegemos. Os políticos são aqueles que nós lá pomos. Quer dizer, não é o povão que tem que esperar que os políticos lhe ofereçam qualquer coisa. É a cidadania. Mas, no fundo, o que ele quis foi reconhecer que havia uma distância entre eleitos e eleitores. Distância não há. Isso é um problema muito mais complexo do que aquele populismo rasca de um blogger qualquer que o Presidente transformou em vigilante da consciência nacional. Isso não. E acho que isso sim é populismo e simplismo na análise do discurso. Bom, e assim terminamos mais uma prova de 9. Boa noite, até para a semana.